Fala galera do canal, Beiro Caso, vai ser mais um vídeo para vocês. Eu e o Caduzinho aqui. Esse vídeo é diferente. Ele é diferente por quê? Chega mais perto aqui. Esse vídeo é diferente por quê? Porque ele é duas perguntas feitas por um gerente administrativo. Ou seja, para você que não sabe, o gerente administrativo ele tem que ser um engenheiro, um administrador, mas geralmente eles dão preferência para isso, para engenheiros, por quê? Porque ele pode acompanhar as empresas, ele tem todas as referências do prédio, do local, da empresa, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta foi: qual a pior coisa que pode acontecer com o patrimônio? Por que muitos edifícios estão tendo 2, 3 bombeiros diferentes? Você quer saber isso muito mais? Vem comigo. Fala galera do canal Beiro Caso, esse vídeo mais um vídeo para vocês. Qual a pior coisa que pode acontecer com o patrimônio? Por que no patrimônio, um edifício, né, tem 2, 3 bombeiros? Vamos lá. Uma pergunta depende da outra, uma carreta a outra. E isso é uma tendência que está surgindo. Por quê? Devido à omissão, né? Omissão de socorro, devido a processos que estão rolando com patrimônio, empresas. Então, está tendo essa mudança. E o medo verdadeiro, que é da primeira pergunta: qual a pior coisa que pode acontecer com o condomínio? Nós vamos lá, então. Vamos começar pela segunda. A segunda é: por que o patrimônio coloca 2, 3 bombeiros? Vamos lá. Então, você tem um edifício. Esse edifício, ele tem lá, vamos dizer assim, ele tem lá um restaurante, tem lá um bar, tem lá uma boate, tem lá coisas grandes que chamam a atenção dentro de um edifício. Tem edifícios muito grandes, né? Os andares são enormes. Então, ali tem edifícios que tem até escolas. Então, partindo desse princípio, o que pode acontecer? O condomínio, que é administrado pelo gerente administrativo, então ele tem o bombeiro. Cada plantão lá ele tem um bombeiro no edifício, né? Tem edifício que tem 2, 3 bombeiros, porque é grande, né? Mas geralmente é um bombeiro, 2 bombeiros por plantão. Isso do condomínio, pela gerência, pelo gerente administrativo, certo? Aí o que acontece quando o condomínio coloca seu 1 ou 2 bombeiros cuidando do prédio, e aí aparece mais um bombeiro de outro andar, outro bombeiro de outro andar. Por que acontece isso? Por quê? Lembra que eu estava falando para você que estava tendo muito processos de um código 135, né? Que é de não socorrer as pessoas. Então é isso que acontece por causa disso. Porque além da empresa, o local pegar má fama, né? De não atender uma pessoa, aí então entra o bombeiro. Por exemplo, você vai ver nesses lugares que tem restaurantes, que tem uma boate, que tem uma escola, você vai ver mais segurança, você vai ver mais bombeiro. Por quê? Porque o condomínio não suporta, simplesmente por causa disso. Mas o que acontece com alguns gerentes? Eles fazem o quê? Eles proíbem o bombeiro do condomínio atender esses locais, de entrar lá dentro. Aí até aí beleza. Mas proíbe ele de atender as pessoas que saem dali, entendeu? Aí já é um erro. Por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer com o patrimônio, o que é? É a morte. Quando acontece a morte no patrimônio, essa é a pior coisa que pode acontecer no patrimônio. Além do incêndio, é a morte. Por quê? Porque isso denigra a imagem do local. Você lembra naquela faculdade, não vou citar o nome, né? Não convém, que a aluna veio ter uma parada cardíaca. E o tal bombeiro não era bombeiro, né? Eles colocam uma pessoa ali para burlar, né? Só pra, porque eles falam assim: não vai acontecer nada, nunca acontece. Isso aqui aconteceu. E o que aconteceu? Não sabia usar o DEA, não sabia fazer os procedimentos. E aí o resgate, o SAMU demorou. O que aconteceu? Veio óbito. E gastaram milhões em indenizações, e sem falar que manchou em toda a mídia essa instituição, né?
faculdade. Então, o maior medo de um patrimônio é isso, é sujar o nome. E como você evita isso? Como eu estou falando. Por exemplo, você tem um restaurante lá, ou aquele restaurante morreu fulano, aquele restaurante morreu fulano. Essa reputação vai correr. E sem falar que ele vai ter que indenizar a família por milhões. Isso mesmo, como aconteceu lá. Por omissão. Como você tem um evento com X pessoas e não tem uma estrutura? Tá isso aí. Então, por isso você vai ver edifício lá. Tem restaurante, bar, padaria, tem escola, você vê lá vários bombeiros se encontrando, um de várias empresas, ou particular, direto com o cliente, se encontrando lá por quê? Por causa disso. E não está certo não, essa é a tendência. Essa é a tendência porque o maior patrimônio é o nome do lugar, né? Tem que cuidar. E isso é generalizado. Por exemplo, quando acontece uma ocorrência muito grave no lugar, as empresas falam o quê? Vai com a ambulância correndo, para que a pessoa não morre dentro do patrimônio ou dentro da ambulância. Isso numa empresa particular. Agora, essas coisas aí acontecem com o SAMU também, com o resgate também. Ninguém quer que seu paciente morra dentro da sua ambulância. E também tem outra. Acontece isso, a Caduzinha. Acontece com o hospital também. Nem o hospital quer receber um morto ali, entendeu? Eles têm que prestar atendimento, fazer o que eles podem, a pessoa vir a óbito, aí beleza. Agora eles não querem chegar lá e receber um morto. Nem o hospital quer isso, entendeu? Nem uma ambulância quer isso também. Então, a grande briga é essa. Ninguém quer ter um óbito no seu local. Nós vemos isso, por exemplo, tem uma diferença, lógico, né? O hospital particular é bem diferente do hospital público. Por quê? Olha o Caduzinho fazendo bagunça aí. Porque a diferença é o quê? Vamos dizer assim, da ignorância de certas pessoas e do nível, status e sabedoria de outras pessoas. Como funciona isso? Por exemplo, hospital público. O médico assinou ali, morreu disso, disso, disso. A família chega. Mas ela foi internada disso, disso, disso. Mas a morte foi disso. Beleza. Acabou o assunto. Você vai no hospital particular, ela morreu disso, disso, disso. Mas ela foi internada disso. Não acabou o assunto. Eles vão a fundo, eles têm dinheiro, têm advogado, têm condições. Então, uma coisa que você não vê, por exemplo, no hospital público, pessoas que ficam aleitadas, acamadas, por muitos meses, anos. Então, ela fica deitada assim. Então, geralmente você vira, coloca um travesseiro, ou então você vira ela, fica um pouco lá meia hora, 10 minutos, 15 minutos, vai virando a pessoa, o que acontece? Não dá lesão de decúbito aqui no cóccix. Geralmente dá uma lesão pequena, né? E aí você tem que ir tratando. Mas você vê em hospital público, as lesões é desse buraco aqui, ó. Assim, ó. Tem que pôr a mão lá dentro, assim, ó. Para fazer o curativo, passar as pomadas, passar os produtos no hospital público. Isso aí não estou falando de uma pessoa, duas, não. Isso são várias pessoas. Por quê? Por que acontece isso? Descaso, por quê? Descaso, prefeito, governador, isso aí sim. Mas também do quê? Coloca um, um técnico de enfermagem lá, um auxiliar de enfermagem, coloca 10, 15, 20 pacientes para ele cuidar. Como o cara vai cuidar de 20 pacientes? Como a mulher vai cuidar de 20 pacientes? Você tem que receber o plantão, aí você tem que administrar a medicação, e antes disso também tem que ter a alimentação, o café, depois vem o banho, depois vem o almoço, mais medicação, e assim por diante. Uma pessoa com 20 pacientes, como faz isso? Como vai ficar girando a pessoa? Você assim, o hospital particular, ela fica com uma quantidade de pessoas que ela consegue movimentar a pessoa, consegue dar toda a atenção. Então a diferença é essa. Às vezes a pessoa vai ser internada ali para uma situação, morre por outra, e fica por isso. Agora, hospital particular, não. A pessoa está pagando e ela vai cobrar isso. Não que o hospital público, hospital público não está pagando. Todas as pessoas pagam com o seu imposto. E por que tem essa desorganização? Né? Por que é isso? Você leva a pessoa por causa de uma coisa, morre por causa de outra.
Então, assim, é a mesma coisa isso. Você vai num restaurante, ou você manda seu filho para uma escola e ele morre lá. Eu tô pagando e tá morrendo? Por isso que tem segurança, tem bombeiro particular, sim. Todas as escolas, essas escolas particulares têm bombeiro. Por quê? Por causa disso. E lá geralmente tem o ambulatório, tem tudo. Por quê? Se a criancinha passar mal, tem toda uma estrutura. Esses dias eu fiquei impressionado com aquela creche SEI, parceria com o governo e parceria da Igreja Católica, se não me engano. Eu fiquei impressionado. Assim, escola particular não tem essa estrutura. Eu fiquei impressionado. Por quê? Lá eles têm lá o AVCB, tem lá os extintores, eles têm lá alimentação mensal, eles têm lá assim, a liberação, esqueci até o nome agora. Quando você tem um restaurante, eles vão verificar a qualidade dos alimentos do local e tal. Eles têm aprovação disso também, que é feito a comidinha ali para as crianças no local. Eu fiquei impressionado, eu falei, escola particular não tem essa estrutura. Eu fiquei impressionado. Então, quando o governo quer fazer coisa boa, ele faz, porque ali é crianças. Ele sabe que a pior coisa que pode acontecer para queimar um patrimônio ou um nome, né, seria o prefeito, prefeitura, é uma criança morrer. Como, falar para você, é tão sério esse negócio de patrimônio, por quê? Aquela creche que tinha criança de 2 anos que morreu dentro da perua lá, o que eles fizeram? Correu para a escola. Por quê? Porque a escola é uma estrutura, é um patrimônio. Ali a coisa é amenizar para eles. Imagina se eles vão direto para o hospital, o que acontece? Entendeu? Isso é tudo uma sacanagem daquele casal. Já foi planejado isso. Por que não foi para o hospital? Se a criança está viva. Estava morta, né? Aí foi para a escola, para amenizar a situação. A escola não devia atender essa situação. Não devia. Não devia. Não devia. Tinha que deixar eles arcar com consequência, patrimônio. Então, essa diretora não devia, eles não vão entrar aqui. Isso aí foi coisa de vocês. E a mesma coisa que está acontecendo são nos condomínios. Eles enchem lá um restaurante, não coloca segurança, não coloca bombeiro. Aí o bombeiro do condomínio não consegue segurar. Aí eles falam o que assim para você? Bombeiro, você não pode atender as pessoas desse local, beleza. Aí o bombeiro, tá saindo as pessoas, o bombeiro se esconde, certo? Aí uma pessoa passa mal, desmaia lá. O bombeiro não atende? Tem que atender. Porque aí é prioridade. A pessoa não pode morrer dentro do patrimônio. Isso é fato. Entendeu? Uma situação assim, a pessoa passou mal, desmaiou. E eu fui atender, porque um do lado do outro, né? Fui atender. E o outro bombeiro olhando. Não pode. A pessoa desmaiou no patrimônio, tem que atender. Porque você não sabe se ela está em parada. Se ela está lá em uma parada respiratória, parada cardíaca, ou se está num ataque fulminante, entendeu? Então você tem que atender, porque nunca uma pessoa pode morrer no local de trabalho. Isso é fato. Você não pode morrer na ambulância, a pessoa não pode morrer no hospital, chegar morta no hospital. Nem o aluno chegar morto na escolinha. Não pode acontecer isso. Não pode. Se a criança está viva, vai para o hospital. Beleza? Então a resposta é isso aí. É isso aí. A pior coisa que pode acontecer com o patrimônio é a pessoa morrer dentro de um patrimônio. Viu, gente? Dá prioridade para isso. Ninguém pode morrer dentro do patrimônio. Ninguém. Tem que ter estrutura para isso. Ainda que aquele restaurante, aquela boate não tenha bombeiro, fica ligado nisso. Desmaiou, ó, toda a atenção ali, para não morrer a pessoa ali. Por quê? Porque isso queima toda uma estrutura. Beleza? Pode ser ajudado aí. Deus te abençoe.